Boa tarde, boa noite, olá pessoal. Hoje nós estamos com o Bruno Feitosa, nosso bate-papo com ele, e que eu gostaria que, Bruno, você falasse um pouquinho sobre quem é você, sobre o seu trabalho à frente da CrossFit Zona Norte, né? E há Sim, quantos anos você faz este trabalho? a minha história com a ZN, com o centro de treinamento, né, com a CrossFit, começou em 2013, mas isso foi Uhum. alimentado há muito tempo atrás, né, quando eu comecei dentro do esporte. Eu comecei a praticar karatê com 6 anos de idade e a minha vida foi sempre dedicada ao esporte. E aí, quando eu cheguei no colegial, vem aquela fase da escolha da profissão, né, Uhum. e eu só me via fazendo o que eu fazia, esporte. Então, eu pensei, bom, eu preciso achar alguma forma de levar o que eu faço, então, para outras pessoas, né? Como é que eu poderia fazer isso através do esporte? Então, o curso de educação física sempre foi a minha primeira e eu digo que a única opção. Eu nunca Uhum. pensei em fazer outra coisa, sempre tive muita certeza, né, que a minha área de atuação seria essa. E eu comecei no curso de educação física, me formei em 2005 e de lá para cá já são quase 20 anos aí, né? Que eu venho Uhum. trabalhando e atuando dentro da área. Mas os meus primeiros anos dentro da educação física não foi dentro da CrossFit. Eu comecei Uhum. como professor de musculação, né? Atuei bastante tempo dentro de sala de musculação. Fui professor do estado também por 7 anos. Eu fui professor e no final desses 7 anos foi quando eu abri a ZN, né? Em Uhum. 2013, quando eu abri a ZN, eu consegui deixar as coisas terem mais sentido para mim. Porque dando aula para a escola, dando aula na musculação, eu conseguia passar aquilo que eu queria dentro do esporte, mas quando veio a CrossFit, eu consegui formar uma comunidade de fato de pessoas que estavam ali para treinar, para se movimentar, mas também para se conectar, para se relacionar. Então, a formação de uma comunidade fez toda a diferença para eu conseguir fazer com que a CrossFit continuasse caminhando. Não só eu, como eu tenho um sócio também, o Marcel, nós Uhum. dois ali trabalhando juntos. A gente conseguiu formar uma comunidade de pessoas que querem a mesma coisa, que querem se sentir bem. Então, o exercício ele passou a ser mais uma coisa e não a coisa principal, né? A gente aprendeu muita coisa dentro do CrossFit e isso me deixou muito feliz. Quando a gente começou a CrossFit, a gente definiu que nós teríamos, então, 3 pilares, né, para a gente poder desenvolver com os nossos alunos. E esses pilares eram a formação de uma comunidade, superação e aprendizado, né? Então, dentro desses 3 pilares, a gente consegue levar toda a nossa metodologia, a nossa filosofia, para que os nossos alunos entendam que o exercício ele é importante, que o relacionamento é importante e que ninguém está sozinho nesse processo, né? Então, hoje a gente tem esse reconhecimento, a gente consegue estar há 11 anos vivo por conta disso. E queria que você me contasse um pouquinho, que a população está envelhecendo, né? Eu queria saber de você se você tem sentido que as pessoas acima de 50, se elas estão procurando mais academia. Você vê essa diferença hoje? De Hoje quando você começou, né, no caso? existe uma procura maior por saúde, ainda mais depois da pandemia, né? A pandemia ela Hum. foi um grande divisor de águas, onde as pessoas mais saudáveis conseguiram resistir melhor, né, ao vírus. Então, isso realmente contribuiu para a procura e para o aumento, né? E existem estudos que mostram, né, a faixa etária das pessoas que praticam academia. E hoje o público, acho que 70% mais ou menos das pessoas que praticam academia vão até os 40 anos, é o público que predomina dentro da academia. E o público entre 41 e 51 anos representa 7% das pessoas que estão dentro das academias, né? E depois dos 60 anos,
esse público vai para 9%, é interessante isso. Né? Depois dos 60 anos, as pessoas começam a procurar mais do que entre os 41 e 50 anos, e aí são vários fatores que fazem isso acontecer, então ainda precisa de mais estudos para identificar os reais motivos, mas os primeiros estudos mostram isso. E isso você comprova no seu ambiente de trabalho, né? Exatamente. Dentro do nosso espaço de trabalho, a gente tem pessoas entre 40 e 51 anos em menor número, né, e pessoas abaixo disso em maior número. Mas dentro do nosso espaço, a gente procura atender pessoas de todas as idades. A gente tem, por exemplo, o programa CrossFit Kids, que é um programa para crianças. Então, a gente consegue atender crianças. A gente tem aula master, né, que são aulas para as pessoas já mais velhas. Então, a gente consegue atender os públicos de todas as faixas etárias, aí, praticamente isso. Que legal, né? Esse detalhe eu não sabia. CrossFit Master, né? O CrossFit Master seria a aula para as pessoas jovens há mais tempo. Gostei disso, gostei. Eu sempre falo isso, eu falo, vocês são jovens há mais tempo. E é verdade. Existem treinos específicos para essa faixa etária? Você já falou um pouquinho, né, sobre isso, mas, por Sim, exemplo, treino específico para circulação, para as pernas, lembra da pesquisa que saiu falando sobre o fortalecimento, né, existem das estudos que pernas. falam, né, que dizem sobre a relação entre Alzheimer, né, entre a demência e a força nas pernas. Né? Um estudo que foi feito com muitas pessoas e durou bastante tempo. Né? Então, esse estudo mostrou que as pessoas que tinham mais força nas pernas foram as que menos desenvolveram algum tipo de doença mental. Então, dentro da metodologia CrossFit, a gente trabalha sempre todo o corpo. Né? Então, toda aula a gente trabalha força de membros inferiores, força de membros superiores, força da região central do corpo, só que a gente tem intensidades diferentes que a gente faz durante os nossos treinos. Então, não é todo dia a mesma intensidade, mas todo dia você vai mexer o seu corpo todo. Então, para uma pessoa de uma faixa etária a partir dos 50 anos, por exemplo, ela vai fazer as mesmas ações motoras. Ela vai agachar também, ela vai movimentar o braço também, só que numa intensidade proporcional àquilo que é seguro para ela. Então, se tem uma pessoa de 60 anos fazendo uma aula de CrossFit, e nessa aula tem agachamento, todo mundo vai agachar. Quem é mais novo e treina mais tempo vai agachar com peso, e provavelmente essa pessoa ela vai agachar sem peso. Então, é uma intensidade que a gente consegue regular e fazer com que essa pessoa tenha os benefícios, assim como os mais treinados também. Uma pergunta que é capciosa, que seria assim: qual que é o maior problema ligado à disciplina entre as pessoas de 50, 60 anos, que você, no caso, né? A disciplina É a disciplina de você ir todos os dias, você não faltar, não ter nenhuma, assim, às vezes a gente tem motivos e motivos para, por exemplo, hoje eu não vou ao treino, né? Entendeu? sim. O pessoal dessa faixa etária tem mais isso? Essa questão? Olha, o que eu percebo bastante dentro das academias, CrossFit ou centro de treinamento, a grande maioria das pessoas são pessoas que, quando a gente olha, parece que aquela pessoa não precisa de academia, ela já está boa ali, já está fisicamente bem, né? Já parece um Miss Fitness, por exemplo. Então, muitas vezes o ambiente ele se torna intimidatório para quem está começando, né? Se torna intimidatório para quem é mais velho, né? Porque a grande parte da população é mais nova que está nesse lugar. Então, manter a frequência na academia, às vezes é difícil por isso, esse é um dos fatores. Né? Um outro ponto também, pessoas mais velhas, às vezes, têm alguns problemas de saúde. Tem diabetes, tem pressão alta, tem dores articulares, e o treinamento precisa ser orientado para que essa pessoa consiga fazer
sem prejudicar esses problemas que já existem, né? Sem atacar esses problemas que já existem. E tem muitos lugares que não estão preparados para receber o público com essas características. Então, isso se torna também um motivo para as pessoas faltarem. E uma outra questão também são as questões psicológicas, né? Às vezes a pessoa ela acredita que ela não precisa daquilo, ela acha que aquilo vai fazer mal, simplesmente porque falta conhecimento. Então, esses são alguns fatores que eu acredito que fazem com que as pessoas deixem de treinar ou comecem e logo desistam. Uhum. É mais algo pessoal, né? Sim, É uma coisa pessoal, né? sim. E, Bruno, eu queria que você desse a sua dica final para os cuidados com os exercícios nessa faixa etária, já que você já tem 11 É, anos na área, né? Então pode falar um pouquinho sobre isso. eu acho que o principal cuidado que toda pessoa deve ter, né, tanto as mais velhas quanto as mais novas, é saber aonde você está indo treinar, né? Uhum, Então, hoje, as academias elas precisam ser licenciadas, ter o CREF, os profissionais também. Isso é um pré-requisito básico. E você precisa notar se esse lugar se preocupa de fato com você. Tem muitos lugares onde as pessoas treinam há meses e o professor não sabe o nome dessa pessoa. Então, desconfie dos lugares onde as pessoas não sabem seu nome. Desconfie dos lugares onde as pessoas não se importam com o seu bem-estar, né? Não perguntam como você está. Então, uhum. isso é de extrema importância. Quando você percebe que você está sendo acolhido dentro de um ambiente de treino, provavelmente esse é um bom lugar para se estar. Eu escolhi você para fazer essa entrevista, né? Porque eu via o cuidado que você tem, né, com as pessoas que estão ali, com o seu atendimento e com as pessoas que estão ali, inclusive o meu filho, né? Uhum. É, e essa questão do acolhimento, de você acolher aí no seu ambiente de trabalho, né, todo esse pessoal que você acolhe, né? E eu acho isso Exatamente. bárbaro, eu acho isso maravilhoso, um trabalho assim maravilhoso, um trabalho seu, Bruno, entendeu? Então eu queria te dizer isso agora aqui no final. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que as pessoas, quando elas se sentem pertencentes a algum lugar, é muito Uhum, mais fácil de praticar exercício, é, né? Agora, o contrário é difícil. Ir só pelo exercício e não se sentir parte do lugar acaba fazendo a pessoa desistir. isso mesmo, é isso. Bruno, muito obrigada por ter você aqui com a gente. Muito Espero que obrigado, você Sol. volte mais vezes. Agradeço muito o seu tempo aí. Muito obrigado. Conte comigo. Obrigada.